Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor. Estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez na matéria de ciência, meus queridos. E a gente vai estar falando para vocês agora sobre instrumentos musicais, tá bom? Tá? É a base do assunto do mês de setembro e a gente vai estar introduzindo agora e também na sequência passando algumas tarefas. Só lembrando também que é importante que os pais façam a xerox da página 208 até a página 219. Essas páginas não tem no livro velho, tá bom? E a gente gostaria que os pais fizessem essa xerox para que os alunos não se atrasassem, tá bom? A gente vai deixar o livro lá no colégio, vocês podem procurar lá a Dona Rosilda, ela vai estar fazendo a xerox aí do conteúdo dessa parte que não tem, tá? Só é a primeira parte que não tem no conteúdo, que é essa parte aqui, instrumentos musicais. Até a página 219, tá bom? E pega todas essas partes aqui de tarefas, tá bom? Então assim, se os pais puderem fazer essa xerox aí, não tem o conteúdo no livro velho, 209, ou melhor, 208 até a página 219. É a base aí do nosso conteúdo. Só lembrando que as atividades estão aí no livro novo, da página 211 até a página 218, tá bom? Veja bem, queridos, a gente vai estar introduzindo o conteúdo instrumentos musicais. Observe as fotografias a seguir. Por exemplo, aqui tem a foto de uma orquestra musical, tá bom? Uma orquestra sinfônica. Geralmente nela se utiliza todos os tipos de instrumentos, desde instrumentos de corda até instrumentos de batuque, como baterias e percussão, trombadoras, tá bom? Instrumentos rítmicos. E ainda tem os instrumentos de sopro, como saxofone, como trompete, trombone, tá? Enfim. E ainda tem os instrumentos de base, como por exemplo os contrabaixos e violoncelos, tá? É claro que além desses tem ainda aqueles instrumentos mais agudos, como no caso o violino, tá bom? Ainda vem de teclas, como por exemplo pianos e teclados, enfim. Esses instrumentos compõem uma orquestra sinfônica, tá bom? E tornam a música mais agradável ao ouvido, tá bom? Um instrumento bem tocado, na verdade, é muito gostoso da gente ouvir. Quem nunca ouviu, por exemplo, não parou para ouvir uma música que estava sendo acompanhada, como por exemplo, por uma melodia de saxofone, um instrumento que, na minha opinião, é o mais lindo de todos. Então, assim, uma orquestra, uma música onde estava acontecendo um solo de teclado, de piano, de órgão, enfim, esses instrumentos melodiosos, eles acabam que despertando mais o interesse das pessoas. Hoje em dia também se faz muito sucesso, principalmente no meio dos jovens, a guitarra, né, com aquele som estridente, metálico, né, é muito agradável quando um instrumento é bem tocado, tá? Veja bem, as orquestras sinfônicas são formadas por diversos músicos que tocam diferentes instrumentos musicais. De maneira geral, esses instrumentos podem ser de cordas, percussão ou de sopro, tá? Como diz aí. Então assim, os instrumentos de corda, nele o som é produzido pela vibração de suas cordas, realizada com as mãos ou com o arco, no caso do violino. Por exemplo, tem o contrabaixo de orquestra sinfônica, que é esse instrumento, que inclusive tem até uma foto dele aqui, tá? Só que, por exemplo, para acompanhar músicas de bandas, existe o contrabaixo normal, tá? Que ele parece uma guitarra, às vezes é até difícil você diferenciar o contrabaixo e uma guitarra. Geralmente ele é composto de 4 até 6 cordas, tá? E é um instrumento de um som bem grave, geralmente ele é usado para marcar aquele compasso mais forte, seguindo ali juntamente com o pedestal da bateria, tá? Aquele som que é mais marcante, que marca o compasso da música, tá bom? E é um som de batuque, é meio que percussionado, tá? No caso da bateria, é de fato um som percussionado. Mas no contrabaixo ele usa o compasso, ele marca o compasso porque é um som grave, tá? Bem grosso. Veja bem, além disso, os violinos e violoncelos, os contrabaixos, são exemplos de instrumentos de corda, além de guitarra, violão, tá? E outros que a gente ouve e que vê por aí. Neles o som é produzido pela vibração das suas cordas, realizadas com a mão ou com o arco. No caso, por exemplo, do violino, ele tem aquele arco que o músico utiliza
para fazer a vibração das cordas. E é esse arco que produz o som mais agudo do violino, tá bom? E também tem o contrabaixo aí, com cordas bem grossas, que podem ser marcado o compasso com os dedos ou também com o arco, tá bom? Mas geralmente o violoncelo é um instrumento geralmente marcado, percussionado, então ele é marcado mesmo, de fato, pelo contato com os dedos. É claro que tem aquelas pessoas que podem usar, tá, um arco para marcar o som, mas é mais para a orquestra. No caso, o som mais marcado no dedo, na mão, fazendo as notas com os dedos mesmo, é geralmente para acompanhamento. Veja bem, queridos, instrumentos de sopro. Existem instrumentos de sopro, na minha opinião, um dos mais belos instrumentos de sopro é o saxofone. Mas são vários instrumentos de sopro, né? E o som geralmente é produzido também por vibração, tá? Só que agora não de cordas, mas de ar. Veja bem, o ar é soprado no seu interior ou aspirado, no caso, por exemplo, de um instrumento como este aqui, que é uma gaita, tá? De sopro, e muitas pessoas até chamam de vialejo, tá bom? Veja bem, é um instrumento de sopro e o ar penetra pelas suas caixas sonoras, tá? E produz uma vibração dentro do instrumento que permite que ele produza o som, tá bom? No saxofone, da mesma forma, ele tem aí as chaves que quando abrem, fazendo as notas, marcando o compasso das notas, da mesma forma o som vibra dentro com diferentes intensidades, marcando sons diferentes e notas diferentes. No caso a flauta de sopro, chamada também de flauta doce, aquela flauta, ela é tampada os orifícios e soprado o som, e aí produz notas diferentes, tá? Veja bem, sons mais graves ou mais agudos são produzidos alterando o tamanho da coluna de ar. Isso é feito por meio de chaves no lado externo do instrumento, do lado de fora, como no caso dos saxofones ou trompas, ou até mesmo pelos orifícios da flauta. Ou no caso da gaita, o som, tá? Voltando aqui a gaita, é um tantinho diferente, mas de certa forma faz a mesma função. No caso da gaita, é mais um instrumento técnico, tá? O som é tapado aqui e as diferentes entonações são dadas pelas diferentes casas de notas que existem dentro do instrumento, tá? O som passa por elas e ela funciona mais ou menos como as chaves do saxofone. Por exemplo, elas levantam e baixam. Quando você sopra, o som, as chaves, elas abrem, tá? E outras se fecham. As do som grave abrem, as do som agudo se fecham. Já no caso, quando você puxa o ar, no caso da gaita, o processo se inverte. Aquelas que estão para baixo, elas levantam as chaves e as demais que estão levantadas, elas fecham. Por quê? Porque nesse abrir e fechar de chaves, o som é produzido de forma diferente, tá bom? Veja bem, queridos. Já os instrumentos de percussão, como no caso baterias ou tombadoras, tá? Enfim, cuíca, esses instrumentos eles têm um som mais marcado, tá? E com batuques, tá? É um som mais de pancada. Veja bem, já nos instrumentos de percussão apresentam estruturas, tá? Para serem percutidas. Percutido, só para você saber, é bater ou tocar fortemente. Com batidas ou com as baquetas, só para você saber, é aquelas, alguns músicos chamam de aquelas varinhas, tá? Que se usa para bater, por exemplo, nas caixas de bateria ou de percussão. Mas geralmente a percussão, no caso principalmente a tombadora, ela é marcada pelo compasso da batidas com as mãos, tá bom? Tambores, surdos, eles são marcados o compasso com o ritmo de mãos, tá bom? Veja bem, o som é produzido pela batida com a mão. E no caso da bateria, com batuque, tá? No caso as baquetas, perdão. Elas é que bate e marca o som. Veja bem, tem outros instrumentos também, como na bateria, que produz sons também. Veja bem, no caso é o xilofone. O xilofone, as placas maiores produzem som mais grave e as placas menores sons mais agudos, tá bom? São batidos também com baquetas, igual a bateria, e marcam som meio que sinfonado, como no caso do piano, do órgão, tá? Um sonzinho bem marcado também. Veja bem, instrumentos musicais eletrônicos. Alguns instrumentos musicais, como violinos e violão, tá?
são bastante conhecidos e utilizados há muito tempo. Outros, no entanto, foram desenvolvidos ao longo do tempo com auxílio de tecnologia, como é o caso, por exemplo, dos chamados instrumentos sintetizadores. Veja bem, os instrumentos sintetizadores são instrumentos musicais eletrônicos que produzem sinais eletrônicos, os quais podem ser convertidos em sons. Geralmente os sintetizadores são controlados por teclas, como por exemplo as de um piano, e podem simular os sons em instrumentos de sopro, de corda e de percussão. No caso desse instrumento aí, nós estamos referindo ao teclado, tá? Por exemplo, aqui no caso tem um instrumento desses, tá? Um teclado bem antigo aí, e um instrumento sintetizador. Nesse caso, ele produz sons de outros instrumentos, tá? Por quê? Porque seu controle de som, seu controle sonoro, é feito eletronicamente. E outra coisa, as teclas, como que de um piano, marcam as notas musicais. Então, por exemplo, dependendo da programação, você pode fazer no piano o som de um saxofone, que é um instrumento de sopro. Você pode fazer no piano, por exemplo, no teclado, nas teclas do piano do teclado, tá? Você pode produzir o som de um violão, tá? Que é um instrumento de corda. Então, daí por diante, você pode produzir o som de outros instrumentos apenas com o usar das teclas do teclado, perdão. Aí veja bem, atualmente, além dos sintetizadores, os músicos utilizam diversos aparelhos que simulam sons de outros instrumentos, como por exemplo, os controladores de MIDI, as baterias eletrônicas, por exemplo, assim como outros aparelhos. Um único aparelho pode emitir sons de diferentes instrumentos musicais. Por exemplo, a bateria eletrônica, ela pode fazer o som de mais de 100 baterias diferentes, tá? Apenas com um controle, tá? Que você pode ver aqui. Ela é batida com baquetas, igual a bateria mesmo acústica, tá? A bateria acústica é aquela de batuques, de tambores, tá? Que você bate e com baquetas. Mas a digital é aquela que é pequenininha, você bate com os dedos mesmo, com a cabeça dos dedos. Só que tem essa daqui, a eletrônica, que faz um caminho meio que intermediário entre as duas, e ela usa nas suas teclas aqui, tá? Ela produz o som de qualquer bateria que você conheça. Basta você programar do jeito que você quiser. Veja bem, queridos. A gente vai passar aqui também para a questão de poluição sonora, tá bom? Veja bem. O excesso a diferentes sons que podem causar danos à saúde das pessoas, tá? É considerado como poluição sonora, ou seja, sons muito altos que chegam a incomodar. Além disso, o excesso de sons nos ambientes podem causar problemas cardíacos, distúrbios de sono, estresse, dores de cabeça, entre outros problemas, tá bom? Então, assim, poluição sonora é qualquer som muito alto que chega a incomodar as demais pessoas, tá bom? Então, isso aí é poluição sonora. Por exemplo, se você bota um som num paredão e topa o volume, há pessoas que vão se incomodar. Então deixa de ser música, deixa de ser um som agradável e passa a ser poluição sonora. E dependendo do horário, é até proibido por lei, você sendo até podendo correr o risco de ser penalizado ou multado, tá bom? Queridos, vejam bem, era isso mais ou menos que a gente queria falar de forma bem resumida, e a gente vai estar repassando aqui, relembrando as páginas da tarefa, 211 a 218 no livro novo. No livro velho não tem o conteúdo, você tem que xerocar da página 208 à página 219, tá bom? Então assim, meus queridos, a gente vai deixar o livro lá na escola, vocês podem procurar com a tia Rosilda, ela vai tentar fazer essas xerox aí e está passando aí para vocês, né? Para que vocês possam acompanhar e responder as tarefas no livro. Um abraço para vocês e até a próxima videoaula.